A dieta low carb propõe reduzir a quantidade de carboidratos ingeridos. A orientação em uma alimentação convencional é que 50 a 55% do que é ingerido no dia seja carboidrato. Já nos métodos low carb, o macronutriente pode compor entre 45% a 5% do que é consumido em um dia. É importante ressaltar que a redução extrema de carboidratos, algo abaixo de 40%, até proporciona o emagrecimento, porém ele não será saudável e pode ter uma série de consequências graves para a saúde. Os carboidratos incluem alimentos como arroz, macarrão, pão e batata. Além disso, este método defende que seja priorizado o consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, aqueles cuja glicose, açúcar, é absorvida em uma velocidade mais lenta e por isso não há picos de glicose e nem de insulina no organismo. São exemplos de alimentos de baixo IGA: batata doce e o arroz integral. Saiba mais. 7 receitas low carb de pães, bolos e bolachas. O consumo de alimentos integrais, que são ricos em fibras, também é estimulado neste método para emagrecer. Conversamos com especialistas para entender quais são os prós e os contras deste regime. Antes de continuarmos, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Site oficial desse produto logo abaixo desse vídeo. Vamos lá! Como a dieta low carb ajuda a emagrecer? Este método contribui para o emagrecimento saudável ao sugerir que a alimentação priorize os carboidratos de baixo índice glicêmico. Isto porque quando um carboidrato é ingerido, ele tem a glicose, que será utilizada pela célula para obter energia. Caso haja excesso de glicose, ela é estocada em forma de gordura e, se for utilizada antes da próxima refeição, não há ganho de peso. Para que o organismo consiga queimar a gordura estocada, é preciso liberar um hormônio chamado glucagon, que irá retirar essa energia estocada. Quando a dieta é rica em alimentos com alto índice glicêmico, ocorrem muitos picos de insulina e às vezes eles estão tão altos que o glucagon nunca é liberado. Sem o glucagon, a gordura que está estocada não é queimada e não há perda de peso. Assim, quando a dieta prioriza a ingestão de alimentos de baixo índice glicêmico, há uma alteração menor da insulina e, consequentemente, ocorre a produção de glucagon. Quando há a presença de fibras e proteínas, a liberação do hormônio também é mais eficaz. Quando a dieta low carb propõe uma redução pequena de carboidratos, algo até 40% do que é ingerido no dia, ela também ajuda a emagrecer. Não só o carboidrato, mas a proteína e principalmente a gordura devem ser bem controlados. Com uma redução de 10% e com a melhora na qualidade do que será consumido, a pessoa conseguirá não só um bom resultado, mas também uma reeducação de hábitos alimentares. Benefícios da dieta low carb: previne diabetes. Como este regime propõe ingerir apenas carboidratos com índice glicêmico baixo ou moderado, ele pode ajudar a prevenir o diabetes tipo 2. Isto porque ao ingerir carboidratos de índice glicêmico alto, ocorre um aumento do nível de glicose no sangue e, consequentemente, de insulina. Quanto mais insulina no organismo, mais ele se torna resistente a ela e é necessária maiores quantidades deste hormônio para transportar a mesma quantia de glicose, aumentando o risco do quadro de resistência à insulina, que pode evoluir para o diabetes tipo 2. Proporciona saciedade. As melhores fontes de carboidratos são aquelas que também possuem fibras, como o pão e o arroz integral. A substância prolonga o tempo que o alimento fica no estômago e, quando chega no intestino, diminui a velocidade de absorção de glicose e assim não há picos de insulina. Desta forma, as fibras proporcionam saciedade, auxilia na perda de peso. Os carboidratos podem ser aliados na perda de peso quando consumidos de forma correta. É importante optar pelas versões com índice glicêmico baixo ou moderado, pois, como já foi mencionado, elas contribuem para a queima do estoque de gordura do corpo. Como fazer a dieta low carb? Para fazer a dieta low carb, deve-se retirar especialmente os carboidratos simples da alimentação, como açúcar, farinha refinada, refrigerantes e doces.
Além disso, e dependendo da quantidade de carboidratos que se tenta atingir, também pode ser necessário restringir o consumo de carboidratos complexos, como pão, aveia, arroz ou macarrão, por exemplo. A quantidade de carboidrato que deve ser eliminada da dieta varia de acordo com o metabolismo de cada um. Uma alimentação normal geralmente é alta em carboidratos, incluindo cerca de 250 g diários, e por esse motivo, a dieta low carb deve ser feita de forma progressiva, para que o organismo se acostume e não apareçam efeitos colaterais como dores de cabeça, tonturas ou alterações no humor. É importante que ao fazer esta dieta, se façam 3 refeições principais e 2 lanches, para permitir o consumo de pequenas porções de alimentos ao longo do dia, diminuindo a sensação de fome. Estes lanches devem incluir ovos, queijos, castanhas, abacate e coco, por exemplo. O almoço e o jantar devem ser ricos em salada, proteína e azeite, podendo ter apenas um pouco de carboidratos. Alimentos permitidos: frutas e vegetais em pequenas quantidades, preferencialmente crus, com casca e bagaço, para aumentar a quantidade de fibras e melhorar a sensação de saciedade. Carnes magras, especialmente frango ou peru, sem pele. Peixes, preferencialmente os mais gordos como salmão, atum, truta ou sardinhas. Ovos e queijo. Azeite, óleo de coco e manteiga. Nozes, amêndoas, avelas, castanha do Pará e amendoim. Sementes em geral, como chia, linhaça, girassol e gergelim. Café e chá sem açúcar. No caso do queijo, do leite e do iogurte, é importante controlar corretamente as quantidades. O leite pode ser substituído pelo leite de coco ou de amêndoa, cujo conteúdo de carboidratos é muito menor. É ainda importante acompanhar a dieta low carb com 2 a 3 litros de água por dia. Alimentos proibidos nesta dieta: é importante evitar todos os alimentos que possuam uma elevada quantidade de carboidratos. Dessa forma, uma boa opção é consultar o rótulo do alimento antes de consumir. No entanto, alguns exemplos dos tipos de alimentos que devem ser evitados são: açúcar, incluindo alimentos como refrigerantes, sucos de fruta industrializados, adoçantes, doces, sorvetes, bolos e biscoitos, farinhas, trigo, cevada ou centeio, e alimentos como pão, biscoitos, salgados, torradas, gorduras trans, batata frita embalada, comida pronta congelada e margarinas. Carnes processadas, presunto, peito de peru, salsicha, linguiça, salame, mortadela, bacon, outros. Arroz branco, macarrão branco, farofa, tapioca e cuscuz. Assim, uma dica importante é tentar evitar todo tipo de produtos industrializados, uma vez que normalmente contêm uma elevada concentração de carboidratos, dando preferência para produtos naturais e vegetais frescos. 1. Macarrão de abobrinha. Uma porção de 100 gramas deste macarrão tem cerca de 59 calorias, 1,1 g de proteína, 5 g de gordura e 3 g de carboidratos. Como fazer a dieta low carb? Ingredientes: 1 abobrinha pequena cortada em tiras fininhas, 1 colher de chá de óleo de coco ou azeite, sal marinho e pimenta do reino moída, a gosto. Modo de preparo: fatiar a abobrinha no seu comprimento no formato de macarrão tipo espaguete. Também existem fatiadores especiais que cortam os legumes na forma de espaguete. Em uma frigideira, aquecer o óleo de coco ou o azeite e coloque as tiras de abobrinha. Refogar por cerca de 5 minutos ou até a abobrinha começar a amolecer. Temperar com sal, alho e pimenta do reino. Desligar o fogo e acrescente a carne desejada e molho de tomate ou pesto. 2. Tortilha de espinafres. Uma porção de 80 gramas, 1/4 de tortilha, proporciona aproximadamente 107 calorias, 4 g de proteína, 9 g de gordura e 2,5 g de carboidratos. Como fazer a dieta low carb? Ingredientes: 550 g de folhas de espinafre ou acelga, 4 claras de ovo ligeiramente batidas, meio cebola picada, 1 colher de cebolinho picado, pitada de sal e pimenta, azeite.
Modo de preparo: colocar as folhas de espinafre numa frigideira, tampar e manter em fogo médio até que murchem, destapando e mexendo de vez em quando. Depois, retirar do fogo e deixar repousar durante alguns minutos no prato. Na mesma frigideira, colocar um fio de azeite, a cebola, o cebolinho, o sal e a pimenta, e deixar que a cebola cozinhe até ficar ligeiramente dourada. Depois, juntar as claras de ovo e os espinafres, deixando cozinhar por mais 5 minutos, até que a tortilha fique dourada por baixo. Voltar à tortilha e cozinhar por mais 5 minutos do outro lado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Até a próxima.